Bom, terceirão, nós decidimos que iríamos começar o ano letivo revisando coisas de literatura que vocês já estudaram no primeiro e no segundo ano. Essa semana revisamos superficialmente, lembrando que essas revisões elas não têm como ser como você trabalhou em sala de aula durante o primeiro ano e durante o segundo ano. Não tem como fazer isso. Nós precisamos revisar simplesmente para ativar o seu cérebro para que você lembre de todos esses conteúdos. Outra oportunidade, para que você tire um tempinho para estudar aprofundadamente esses conteúdos. Para que você faça um resumo, um Memorex. Na minha época de estudos, tinha o famoso Memorex. Era maravilhoso o Memorex. Ele já vinha com os mapas mentais, tudo organizadinho. A gente estudava o conteúdo para valer uma vez e lá estava o Memorex. Para quem não sabe, vocês são jovens, né, acostumados com o mundo da internet, mas o Memorex era uma espécie de agenda em que vinha o resumo de toda a matéria que a gente estudava. Era maravilhoso, eles distribuíam os Memorex. Agora a gente tem que criar o próprio Memorex. Eu aconselho, como eu venho sugerindo aqui, os mapas mentais. Eles são uma forma fascinante de resumo que você pega só realmente a informação essencial porque você já estudou. É claro que o mapa mental não serve para uma pessoa que não estudou. Você tem que estudar os pontos principais e aí você transforma esses pontos nessa estrutura aqui mais ou menos. Cores variadas. Coloque, se você é bom para desenhar, pode colocar figuras, desenhos, colore de vários jeitos, vários tipos de caneta e deixa fluir. Fica perfeito. Bom, e aí nós então decidimos que a gente ia fazer essa revisão. Revisamos gêneros literários, trovadorismo, renascimento, humanismo e classicismo e também literatura de informação. E nessa aula de hoje, para fechar a semana, a gente então faz o resumo do que nós já vimos. Isso é muito bom, gente. Quanto mais você tem contato com uma informação, mais fácil do seu cérebro aceitar que aquela informação é importante, mais fácil é. Então vamos lá. Gêneros literários, nós trabalhamos a ideia, inclusive vocês me disseram, né, que os gêneros, gêneros literários, criado pelo estudo de Aristóteles, a famosa poética de Aristóteles. Eu até contei a curiosidade para vocês que provavelmente a parte da poética referente à comédia, essa parte desapareceu. Não se sabe se ele nunca terminou a parte da comédia ou se ele nem fez esse estudo. Mas tem um mito de que ele tenha feito esse estudo do quarto gênero e que na Idade Média, devido à questão da comédia ser proibida em muitos lugares, esses textos foram confiscados e esses originais podem ter sido queimados. Muita coisa de comédia foi queimada naquela época. Então nós temos essa estrutura de Aristóteles, que é o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Aqui no mapa mental nós temos uma série de coisas que você pode lembrar. Eu vou disponibilizar esse mapa aqui para vocês. Vou disponibilizar para ficar fácil. Tem o conceito, gente, de verossimilhança. Eu não falei aquele dia na aula, mas o que é a verossimilhança? O gênero épico trabalha com algo semelhante à verdade. Vero, de verdade, semelhança mesmo. Semelhança de semelhança. Então, algo semelhante à verdade. Pode criar a ficção que for, mas ela tem que ter uma pequena semelhança com a verdade. Primeira coisa é essa. E o lírico, tudo que envolver sentimentos, qualquer texto que tenha o famoso eu lírico, qualquer texto que tenha o famoso eu lírico, que envolva sentimentos, nós vamos dizer que é um texto lírico. Pode ser na música, não tem problema, mas pode ser também na poesia. Em qualquer lugar que esse texto expõe sentimentos, nós vamos dizer que é um texto lírico, um texto subjetivo, quer dizer que tem a ver com o sujeito.
E o texto dramático, vocês sabem, aquele texto que ele é apresentado diante de um público, ele é apresentado, não há narrador. No texto dramático nós não temos narrador. Nós temos é o ator apresentando esse texto diante de um público. Eu falei para vocês que além da teoria de Aristóteles dos gêneros literários, nós temos a teoria moderna, que é do Batikin. Aí nós não chamamos mais de gêneros literários, gêneros textuais. E os gêneros textuais, nós temos a ideia de que eles são infinitos, como eu disse para você. Segundo Batikin, os gêneros são infinitos. E de acordo com uma questão cultural ou social, esses gêneros vão aparecendo. Eles têm esse caráter de aparecer com uma necessidade social e uma necessidade cultural das pessoas. E aí nós temos a tipologia textual. Olha, nós temos texto narrativo, nós temos descritivo, nós temos dissertativo. Dissertativo ele pode ser argumentativo, expositivo. Nós temos o injuntivo, que são textos que querem informar. E nós temos textos prescritivos, que são textos com o objetivo, né, com o intuito de guiar uma pessoa, de ensinar ela como ela deve proceder, como ela deve cumprir. E aí nós teríamos aqui os exemplos. Ó. O diário é um texto descritivo, cardápio, que você vai no restaurante, o texto injuntivo, nós temos as bulas de remédio, receita de bolo, manual do seu carro. Então, aqui já é dentro dessa visão de Batikin, que os gêneros são infinitos. Até o comentário seu na rede social, os memes, etc., são gêneros. Além dos gêneros textuais, nós também revisamos o trovadorismo. Eu achei esse mapa mental aqui na internet maravilhoso sobre o trovadorismo. Aqui fala até que a questão do Dom Diniz, né? O Dom Diniz é considerado o maior trovador dessa época. E aí eu quero que vocês lembrem aquele fato que nós falamos na sala, que no trovadorismo nós temos um momento de Portugal em que ainda não se tem basicamente a língua escrita. O português era uma língua já falada, mas a língua escrita ainda não havia um padrão, poucas pessoas dominavam a escrita. Podia-se dizer que aquela região era uma região analfabeta. Tanto que o português no início ele era na verdade um latim mal falado. Era como se um monte de pessoas ali que não soubessem falar latim, não sabiam, não tinham sido alfabetizados direito no latim, apenas uma versão falada ali, uma espécie de latim realmente de um lugar desprivilegiado. E aquela língua, né, mal falada, aquele latim mal falado, na verdade já era uma evolução do idioma e nós estávamos diante de um outro idioma. E essas cantigas então eram feitas só de cabeça e executadas acompanhadas do velho e bom instrumento. E aqui no mapa nós temos todos os jeitos. Nós falamos na sala de aula, a cantiga de amor era um eu lírico, masculino, se dirigindo a uma dama, geralmente superior a ele, uma mulher, essa mulher podia ser uma senhora, uma princesa, uma rainha, uma mulher realmente muito superior a esse eu masculino, a qual ele nunca ia ter e não estava no nível dela. E a ela ele jurava, claro, a sua submissão. A cantiga de amigo, e a palavra amigo tem que lembrar, amigo era namorado, era amante. E essa cantiga de amigo, o eu já era um eu feminino, o eu lírico, embora todas essas cantigas eram compostas por homens, porque era normal que o trovador fosse homem. Não era comum uma mulher pegar uma violinha e sair aí de lugar em lugar sem ter campo fixo. Esses trovadores geralmente eles não tinham lugar, eles viajavam pelo mundo, por isso que eles sabiam tantas histórias. Criava tudo de cabeça, memorizava isso, todo esse material era guardado de cabeça. E então na cantiga de amigo, esse eu feminino se dirige a um amado, a um amigo, esse namorado que a abandonou. Era a cantiga da menina abandonada.
E ela ia para um campo de flores, ela ia para perto da praia, nas ondas, conversava com as ondas, conversava com as flores, conversava com as plantas e chorando a ausência desse amado. Todas essas cantigas giram em torno disso. E era muito comum em Portugal e naquelas regiões trovadorescas, devido justamente às guerras. Os homens iam e nunca mais voltavam. Ele estava noivo de uma menina, ele ia e nunca mais voltava. E aí o pessoal ficava esperando aquele cara voltar e essa menina nunca casava. Ou essa mulher ficava abandonada ali para sempre, com um monte de filho, sem saber. E muitas vezes o cara nem tinha morrido, é porque ele simplesmente desertava, né? Fugia ali da batalha e ia para outro lugar. Bom, basicamente é isso. As cantigas de maldizer, as satíricas, já eram esses textos que tinham a ideia de criticar. Aqui tem a diferença da escárnio e de maldizer. Nós também falamos um pouquinho do Renascimento, e lembrando que o humanismo, renascimento e classicismo, eles são da mesma época. O humanismo começou com a queda da cidade Constantinopla, quando os turcos invadem Constantinopla, eles expulsam todos aqueles sábios, estudiosos, cientistas, etc., pela Europa toda, e essas autoridades vão morar em lugares menores, em cidades pequenas. E para ali eles levam conhecimento, eles levam sabedoria, eles começam a ensinar pessoas a ler, a escrever, eles produzem arte, eles produzem espetáculos. Às vezes eram artistas famosos e ali eles vão fazer brilhar, eram grandes arquitetos e constroem estruturas arquitetônicas. E isso gera na Europa então uma coisa fascinante. Aquele pessoal todo que estava concentrado em um único centro, que era Constantinopla, agora estava por toda a Europa. E isso faz a Europa alavancar. E isso faz esses lugares entrarem em uma nova filosofia, que é a famosa filosofia humanista. E o que era essa filosofia? Que o homem é o centro de tudo. E o humanismo leva ao renascentismo, que era tentar buscar um novo modelo, um modelo baseado nos clássicos, baseado no que foi de melhor produzido pela humanidade. E dentro do Renascimento surge então o classicismo, que era um movimento já artístico. Então o movimento artístico dentro do Renascimento é o classicismo. Então no primeiro momentozinho vem o humanismo. O humanismo já traz esse choque do ser humano contra as ideias teocentristas do trovadorismo. E essa sociedade em crise faz com que, claro, a queda de braço é perdida pelo antigo. Sempre quando o novo vem, a tradição, ela quer segurar o que ela já tem. A tradição considera conquista. As pessoas tradicionais, elas não querem mudança. A Idade Média trovadoresca, ela não queria mudança. Deus era o centro de tudo. E vem então o humanismo com essa ideia mais antropocêntrica, que o homem é que é o centro, que a ciência é o centro, e isso entra em choque. Mas uma coisa eu conto para vocês: o novo sempre vai vencer. Embora a tradição esperneie, ela não quer que mude, mas quando vem uma novidade, ela arrebenta realmente todos os portões e ela cria uma nova visão. Dessa nova visão veio o renascentismo. Dentro do renascentismo, buscando esses novos moldes, com base nos modelos romanos e gregos, você tem a arte clássica. E isso vem novidade demais. Olha, dentro do humanismo, nós já temos cantigas escritas, que eram as cantigas palacianas. Nós temos as novelas de cavalaria, histórias de Rei Arthur, histórias de bruxas. E isso enriquece demais. Você tem o teatro humanista, Gil Vicente. Você tem o grande clássico Camões, que praticamente é o pai da língua portuguesa.
Pode-se dizer que Camões é o pai da língua portuguesa, porque ele foi o primeiro a escrever com regras. A partir da obra de Camões, praticamente, é que se cria a primeira gramática da língua portuguesa, com base na gramática do latim e com base já no sistema de regras que Camões impôs para ele. A gente criou as primeiras regras da língua portuguesa e transformou isso em gramática. E através disso, nós temos o uso do soneto na poesia, nós temos os versos decassílabos, lembrando, gente, depois nós vamos fazer uma aula só sobre versificação. E aí, a partir dessas ideias, eu quero que vocês relembrem tudo que vocês conseguirem sobre humanismo, sobre renascimento, sobre classicismo. Além do renascimento, nós temos ainda a literatura de informação. E aqui agora bem rapidinho mesmo, porque foi nossa última aula, então ainda está quentinho. O quinhentismo foi, na verdade, o Brasil sendo descoberto. Enquanto o mundo ainda era clássico, o mundo ainda era renascentista, o mundo ainda tinha essa visão clássica, as grandes navegações acontecendo, o Brasil estava sendo descoberto. Mas nos primeiros 100 anos de Brasil não teve literatura aqui no Brasil praticamente. Teve os poeminhas, né, do Anchieta, os sermões que eles faziam, pequenas coisas, encenações bíblicas. Então até a gente diz que é literatura de informação, mas nem tudo foi literatura informativa. E aí esse nosso mapa é muito legal, porque lá em cima tem, ó, a parte informativa mesmo foram os relatos de viagens dos grandes aventureiros que queriam conhecer essa nova terra, aqueles que acreditavam que aqui poderia ser o paraíso perdido que Deus escondeu, e queriam ver essas belezas naturais e escreviam sobre elas. Então, muita coisa informativa, mas nem tudo era informativo. Os textos para catequizar índio, isso não era informativo. Então a gente chama de literatura de informação, mas fica até meio errado o nome. Tem, dentro do quinhentismo, nós temos a literatura informativa, seria o mais justo de dizer. Dentro do quinhentismo nós tivemos a literatura informativa, nós tivemos textos de catequização de índios e nós tivemos as famosas cartas. As cartas são informativas. E nós tivemos os textos, né, os poemas de Anchieta. Inclusive Anchieta, ele faz a primeira gramática da língua tupi, a primeira e única. Né? Ele cria a gramática da língua tupi. Ele se apaixona pela cultura dos índios, etc. Então, basicamente, nesse início do nosso trabalho, a gente revisou isso. A partir disso, eu aconselho vocês a aprofundar, eu aconselho vocês a perguntar tudo que ficar de dúvida, porque quando a gente for para frente, gente, quando a gente chegar no que a gente vai estudar mesmo esse ano, nós temos que dialogar. O grande trunfo de aprender literatura é você ligar essas informações. Então estude sempre naqueles dois modelos que eu citei. Contexto histórico, características. Contexto histórico daquele momento, características. E aprender a comparar tudo isso. Por exemplo, eu posso comparar o humanismo com o trovadorismo. A cantiga palaciana com a cantiga trovadoresca é diferente. Cantiga trovadoresca era memorizada e acompanhada com instrumento. A cantiga palaciana já podia ser lida e já podia ser declamada, já podia ser lida em voz alta ou em silêncio, e ela já era escrita. Já haviam as novelas de cavalaria. No classicismo a coisa ainda aumenta, porque agora eu vou escrever baseado nos clássicos, eu vou fazer epopeia, eu vou escrever soneto. E o soneto foi uma coisa tão fascinante que até hoje a gente ainda escreve soneto. É dentro do classicismo que a gente cria regras quase matemáticas para construir um poema. A questão da rima rígida, a questão da estrofe, a questão de uma série de... a contagem de sílabas, o mecanismo cruel da escansão, da contagem de sílabas. E nós temos que comparar tudo isso. Para a gente comparar, a gente tem que saber contexto histórico e característica de cada momento. E não esqueçam, gente, o estilo de época é muito importante dentro desse nosso estudo. O que é o estilo de época? É que cada época tem seu jeito, cada época tem seu momento, tá bom? Então, bola para frente.